mais um item da resolução. Resolvo me submeter à restauração. E nós vamos tomar como base hoje a vida ou a conversão do apóstolo Paulo. E de novo, se você tem espaço aí, essa pessoa que não veio, ou essa bolsa que está aí em algum canto, né? Se aproxime, como diz o outro, chega junto, né? E assim sobrará espaço no corredor e as pessoas não precisarão ficar em pé ali atrás, tá bom? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, lembra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e os cristãos eram chamados também do povo do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os discípulos tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha.
Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Senhor, nós te adoramos nesta tarde e noite, e te rogamos que a vida do apóstolo Paulo sirva de exemplo, Pai, de como o teu poder, o teu filho, o teu nome, o teu evangelho, tua graça, são armas poderosas para transformar um perseguidor como Paulo em alguém perseguido por pregar o teu nome. Num homem, Senhor, tão ousado, tão orgulhoso, em alguém tão simples, tão humilde, tão submisso à tua vontade. Senhor, que a tua igreja continue prosseguindo, olhando para as pessoas que estão ao redor, mesmo aqueles que são os mais ou os maiores inimigos, como aqueles que o Senhor tem poder para transformar e mudar para a glória do teu nome. Faz-nos acreditar neste evangelho, neste poder transformador. Faz-nos acreditar no poder da comunidade, do discípulo, do grupo pequeno, da igreja de Jesus. Instrumentos nas tuas mãos para a transformação de muitos. E que todos nós nos submetamos ao processo da restauração em nossas vidas, hoje e sempre. Pois nós te agradecemos pelo privilégio de termos sido chamados teus filhos, e estarmos sendo, Senhor, transformados à imagem do teu Filho Jesus dia a dia. Nós te adoramos e te louvamos, agradecidos por isso, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Oi, eu não sei se é o meu ouvido, mas parece que eu estou dentro de uma caixa, falando dentro de uma caixa. Deve ser a minha voz, minha garganta ou alguma coisa assim, né? Está bem diferente. Resolvo me submeter ao processo de restauração. Vamos falar sobre o princípio da restauração, como funciona a restauração dentro do corpo de Cristo e da igreja de Jesus. Restaurar significa trazer de novo a originalidade, como restaurar uma obra de arte danificada, como restaurar um prédio público que foi danificado, como restaurar uma pintura, como restaurar um objeto antigo. Restauração de obras é uma coisa fantástica. Agora, restauração de vidas, só a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, tem como base a conduta na lei de Moisés. Mas o Novo Testamento tem como base a graça de Jesus. Lei baseada nos mandamentos: faça, não faça, faça, não faça. Graça de Jesus, baseada no amor e na vida de Cristo entregue por nós gratuitamente, e que não nos obriga a absolutamente nada, mas nos constrange a responder por amor. Lei e graça são estágios diferentes da revelação divina. Lei e graça. A lei no Velho Testamento foi dado a um povo em formação, um povo ainda tênue no seu início, tenro na sua história, um povo que estava sendo formado, recebeu regras claras, a lei. Paulo diz que a lei serviu de pedagogo, de aio,
para conduzir Israel, o povo judeu, para um estágio avançado, quando a graça e a verdade se manifestaria na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Velho Testamento, na base da lei, era uma espécie de sombras da realidade futura. Eram como setas que apontavam para a cidade real. Era como você vir numa estrada e de repente você vê a 100 quilômetros Fortaleza, a 60 quilômetros Fortaleza, a 40 quilômetros Fortaleza. Você começa a se alegrar, vê, se for à noite, a luz projetada nas nuvens, mas ainda não é a cidade até que você entre nela. O Velho Testamento começa com Deus se revelando a um povo simples, rude, um povo arcaico, com uma vida tão diferente da nossa, um povo ignorante, um povo que se acostumou a cultivar outros deuses, e Deus então tinha que dar a eles restrições e leis bem restritas, como um pai que protege a criança do fogo no fogão, ou do choque na tomada, falando radicalmente: não ponha o dedo. À medida que a criança vai crescendo, você vai dando um pouco mais de liberdade, porque ele vai tomando conhecimento do que é certo e errado. O calor na aproximação do fogão já é suficiente para o adolescente tirar a mão, mas um bebê e uma criança não. Regras, leis, restrições funcionam muito para crianças, meninos, bebês na fé. Mas à medida que caminhamos rumo à graça de Deus, o povo vive não sem lei, mas agora obedecem à lei não mais por temor, não mais sem compreensão, não mais cegamente, mas agora segue pela compreensão do Espírito que habita em cada um de nós, palavra revelada e por amor a Jesus. A lei era baseada em ritos, o templo, os rituais de lavagens cerimoniais, as comidas, os dias guardados como sábados, lua cheia, lua nova, ano novo, várias datas dentro do calendário judaico. Então o Velho Testamento era cheio de rituais, cheios de gestos, cheios de dias separados, cheios de dietas daquilo que você deveria e não deveria comer. Mas no Novo Testamento muda completamente a figura. O templo já não existe mais, quando no Velho Testamento o templo era central. Assim, a lei era baseada em ritos e restrições. A lei era facilmente manipulável pelo aspecto externo da obediência. Bastava você fazer tudo certinho, segundo a lei, segundo a aparência, e você poderia ser considerado uma pessoa santa. A lei acabou virando manipulação, ou instrumento de manipulação nas mãos dos religiosos, que diziam ser santo é usar tal e tal roupa, tal e tal corte, tal e tal rito, andar de tal e tal modo, entrar ou sair em tal lugar, fazer tais e tais sinais. E assim, os líderes vão manipulando o povo com as interpretações da lei, e as pessoas vão ficando apegadas a cada vez mais regras. Não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode manusear aquilo outro, não pode entrar desse jeito, não pode sair com o pé esquerdo, com o pé direito, não pode passar debaixo disso, debaixo daquilo, tem que passar na frente, tem que fazer um sinal, tem que comer aquilo, não pode comer aquilo outro. E assim a lei foi sendo uma espécie de instrumento de manipulação das pessoas no Velho Testamento, porque eles desvirtuaram a real intenção de Deus ao dar a lei para o povo. A lei tem uma força, ela revela o quanto nós estamos longe de Deus, porque todas as vezes que nós somos exigidos a cumprir o mandamento para sermos considerados bons, a gente falha, e a lei revela que nós somos maus, intrinsecamente maus. Esses dias eu estava aí
numa praia. Aliás, foi essa semana ainda. E eu acordei 5 horas da manhã para andar e fiquei conversando com o dono da pousada, porque eu não conseguia andar, fiquei batendo papo com ele mais um. E todo o tempo ele falava da bondade, da bondade, da bondade, da bondade, da bondade. Ele estranhou quando eu disse que eu não era bom, que eu não me considerava bom, que eu seria capaz de cometer as atrocidades que nós estamos vendo aí na nossa sociedade, não fora a graça e o poder de Jesus atuando na minha vida. Para ele não fazia sentido, porque para ele o homem é intrinsecamente bom, até que ele não leva uma fechada, até que não mexam com a mulher dele, até que não mexam com a filha dele, até que não pegue o dinheiro dele, até que não ponha a mão nas coisas que são dele. O homem reage, você reage, mulher reage, homem reage, nós reagimos e somos capazes de fazer coisas que, dadas as circunstâncias, vocês se assustariam. A lei, no fundo, acaba sendo um instrumento de condenação, porque a gente percebe quão pecador somos. A lei revela isso. Por isso no Velho Testamento, a lei dada, ninguém foi capaz de cumprir, até que veio Jesus, o perfeito, que cumpriu toda a lei por nós. E a lei que revelou que éramos pecadores, também nos condenou. Mas Cristo, não merecendo punição, sofreu a punição no nosso lugar, e nos trouxe para dentro da graça. Que agora você obedece por amor, não por temor, nem por imposição. Mas você continua descobrindo a cada dia que você é dependente de Deus para fazer o que é certo, e não da nossa bondade, porque ela não existe. Aliás, Deus é que não nos permite sermos tão maus quanto poderíamos ser. Entendem? Deus é que nos freia. Quando a gente olha para a sociedade, para as pessoas ao redor, às vezes nós pensamos assim: puxa, essa pessoa era tão boa, como ela foi capaz de fazer isso? Debaixo da graça de Jesus, a gente entende o nosso potencial pecaminoso e passamos a depender não de nós, mas de Jesus e da sua graça, para estarmos hoje limpos por um dia. O resultado da lei é condenação e morte aos transgressores, mas Jesus trouxe uma nova realidade. Jesus agora celebra uma nova aliança comigo e com você. Na lei, nós pagamos o preço da condenação. Na graça, Cristo paga o preço por nós e nos livra da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a igreja, para entender o que nós vamos falar aqui sobre viver na restauração, precisa acreditar nisso. Nós não somos condenados eternamente pelas coisas erradas que ainda fazemos, porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Isto é graça, e é de graça, e não custa nada. Na graça passamos de condenados a filhos. Na graça não precisamos fingir que somos perfeitos. Quando há o regime da lei, eu tento dizer: não, eu cumpro os mandamentos. Não, matar, roubar, não, isso não, peraí, maliciar, não, desejar a mulher do próximo, não, cobiçar coisa alheia, eu não, mentir, de jeito nenhum, eu não. Você então disfarça bem, e as pessoas até acreditam que você não comete nenhum desses pecados. Assim é a lei. Imagina essa turma aqui sendo da lei, olha aí. Todo mundo com cara de santinho. Ninguém erra, ninguém pega. Na graça é o contrário. Quando você vive debaixo da graça, você compreende a fragilidade. Confessa que de verdade, dadas as circunstâncias, você é capaz de errar. Mas depende da misericórdia de Deus para então viver limpo um dia de cada vez. Você encara a fragilidade, você sai da negação, você para de querer se enganar e enganar as pessoas, você passa a ser real,
porque Deus pede a você essa realidade. Ele diz: eu não vou te condenar pelo que você fizer, se você acreditar naquilo que o meu filho Jesus fez na cruz do Calvário. Ele já pagou a fiança, sai daí, porque você está livre para sempre, e nenhuma condenação mais há para você. Cristo pagou o preço, não tente pagar. Então seja consciente da sua fragilidade, confesse, abra o jogo. Esses dias eu estive com alguns amigos e nós tivemos uma circunstância onde algo foi feito que parecia não ser muito legal, não demorou muito. A pessoa que tem Cristo no coração, abre o coração e diz: eu errei, eu errei. Não precisa disfarçar, não precisa justificar, não precisa dizer eu fiz porque, eu fiz porque, eu fiz porque, não. A primeira palavra é: eu errei, eu errei, eu errei. Pronto, eu errei, Senhor. Porque eu sou ser humano, eu sou capaz de errar, mas em Teu nome eu peço perdão, eu me arrependo e peço forças para não cometer isso de novo, dia após dia, após dia, após dia. Essa é a diferença entre a lei e a graça de Jesus. Na graça podemos ser nós mesmos diante daquele que sonda o nosso coração. Na lei nós vivemos como religiosos, cara comprida, postura de cristão, Bíblia debaixo do braço, roupa parecida com gente santificada, auréola na cabeça, ar de perfeição, condenação para cima de todo mundo, não se aproxima dos pecadores, não tem misericórdia para alcançar ninguém, porque enquanto houverem pecadores, ele se acha o certo, o bom, o único, o exclusivo, vivendo numa bolha. É o crente que não toca ninguém, que não fala com ninguém, que não evangeliza ninguém, que não ama ninguém, que não é capaz de ir ao encontro de uma pessoa para resgatá-lo, porque talvez ache que vai se contaminar. A lei nos faz isso, mas a graça faz a gente bater no peito e dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus, pela tua misericórdia, livra-me. E aí você consegue amar o outro desgraçado que está lá perdido, caído no seu pecado, no seu vômito, na sua loucura, no seu desdém, nas suas impurezas, nas suas adicções. Você é capaz de chegar perto, porque você olha para alguém assim e diz: é alguém como eu. Alguém como eu. A diferença é que eu conheço Jesus da graça. Na graça olhamos para os outros com misericórdia, do jeito que Deus olha para nós. Na graça somos recebidos como estamos, para sermos restaurados segundo o caráter de Cristo. O ser humano tende a manipular a lei em favor da hipocrisia. E alguns querem manipular a graça em favor da libertinagem. Ah, já que é assim, então vamos lá, vamos aprontar aí, porque agora tudo pode, né? Não. Paulo diz: nem pensar. Como é que eu me atrevo a querer continuar gostando do que é errado, quando isso custou a vida do meu Jesus? Por isso que a morte de Jesus, a vida de Jesus, a presença de Jesus, dia a dia na minha vida, tem que me constranger a dizer não para o pecado, às opções erradas. Eu não posso levar Jesus para o bacanal, para o motel, para a roda da droga, para a trans errada, para o negócio escuso. Eu não posso levar Jesus comigo. Ele é santo. Ele morreu por causa dessas coisas erradas que nós cometemos. Cada mentira que sai da minha boca é como se fosse um prego nas mãos do Senhor. Eu não quero isso para o meu Senhor. Mas eu sei que eu vou cair, eu sei que eu vou cometer erro. Então eu corro a Ele e digo: Senhor, me perdoa, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor. Na lei criamos uma casta de pecadores, excluídos, manchados, indesejáveis, mas na graça nós reconhecemos que todos nós lutamos com nossas limitações e deficiências. Quando eu convido a igreja a tomar uma resolução de andar na restauração, é por favor nós não fazermos do evento e do programa celebrando a restauração que acontece a todas as sextas-feiras lá no Colégio Querigma, o único momento de restauração.
todos nós estamos num processo de restauração. Todos nós temos que ter a consciência de que estamos lutando, esmurrando o nosso corpo, dizendo eu para a nossa carne, para os nossos impulsos, crucificando o nosso ego com Jesus, clamando o sangue de Jesus, para que a gente então possa dizer não para o pecado e sim para a vontade de Deus, por amor, não por medo. Todos, amados, todos temos limitações, e o convite a essa igreja é que a gente caminhe na restauração, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, continue dizendo, eu estou limpo por um dia, limpo por uma semana, limpo por um mês, limpo por 2 meses, limpo por 6 meses, por 1 ano, por 6 anos, 10 anos, mas eu estou limpo só por hoje. Já viram essa camiseta do pessoal? Tem uma camiseta que diz, limpo só por hoje. Muitos não entendem o que é isso, ele está limpo só por hoje, ele está dizendo é que dia a dia eu luto com minhas limitações. Você é capaz de vencer suas limitações quando você compreender que você não é Deus, que você não tem controle e que você precisa de um poder superior para te ajudar, e esse poder superior chama-se Jesus. Esse é o convite que nós fazemos a toda a igreja. Irmãos amados dessa comunidade, o próximo passo é você poder ser capaz de dizer o seguinte: enquanto nós estamos voltados aqui para uma ministração que vem desse púlpito para dizermos juntos, nós estamos no caminho da restauração, nós gostaríamos que todos vocês pudessem virar os braços, o corpo para fora e dizer agora, amados de Fortaleza, amados da minha repartição pública, vizinhos, amigos, pessoas do meu convívio, pessoas que estão em lugares por onde eu passo, venham para o caminho da restauração, venham caminhar conosco, venham caminhar ao lado desse Jesus maravilhoso que é capaz de lhe tocar no meio do caminho, venha ao caminho de Damasco. Um desses homens que conversava comigo numa dessas madrugadas disse, eu sou ateu. Disse, não tem problema. Algum problema? Disse, não tem problema. Eu tive uma oportunidade singular de falar do amor de Jesus e provar o amor de Jesus para aquele homem. Conversando, não podemos rejeitar, temos que amar. É o amor que faz a ponte para o coração. Quando você entende que você está sendo restaurado e que as pessoas lá fora precisam de um caminho, também de uma oportunidade de caminhar no caminho da restauração. Individualmente, como grupo pequeno, como igreja, temos que compreender que nós não somos pessoas perfeitas. Nós temos que compreender que nós não temos aqui no nosso meio pessoas perfeitas. Este pastor aqui está longe de ser perfeito. As pessoas costumam fazer um mito da pessoa do pastor e da pessoa do líder. Pensam coisas que eu nunca disse, que eu nunca falei, que eu nunca me portei desse jeito. Eu sou um homem comum, faço coisas comuns. Erro, tenho que pedir perdão à minha mulher, às minhas filhas, às minhas netas, meus amigos, meus companheiros de ministério. Tenho raiva, fico chateado, tenho bronca. Tenho vontade de sair fazendo coisas que eu diria, meu Senhor, que pensamentos são esses? Até que a palavra de Deus e o Senhor que anda comigo diz, não meu filho, esse não é o melhor caminho. Crucifica o teu eu, crucifica a tua vontade, crucifica o teu projeto, o teu plano, crucifica a tua vontade de revidar, coloca nas minhas mãos, eu vou adiante de você, deixa que eu cuido de você. E naquela hora crucial o Senhor vem e me segura pela mão, e eu tenho que estar diante dele dizendo, Senhor, pela minha vontade eu faria, mas pela tua vontade, faça, Senhor, segundo o teu querer. E Deus age. Mas eu sou tão frágil quanto você, tão frágil quanto o bandido, tão frágil quanto aquele que está no noticiário aí, tão frágil quanto. É isso que nos faz compreender que Jesus é perfeito, não a comunidade. Todos estamos em busca, aliás, de uma restauração. Igreja, temos que compreender que não temos pessoas perfeitas no nosso meio.
E por isso nós temos que aceitar aqueles que estão marcados pelo pecado, estão em busca de um lugar seguro, porque não querem permanecer como estão. Para estes e para todos nós, há um caminho de restauração. Amém? Amém? O Senhor tem lhe dado oportunidades e mais oportunidades de restauração. Eu queria chamar a Raimundinha e José Carlos. A Raimundinha, depois chama o José Carlos para um depoimento aqui na frente. Depois nós vamos ouvir um cântico e vamos mergulhar um pedacinho na história de Paulo. Boa noite, meu nome é Raimundinha, uma discípula de Jesus que luta contra as falhas de caráter que desenvolvi durante a minha vida, como arrogância, autossuficiência, falta de perdão, prepotência, orgulho, etc. Venho de uma família de 5 filhos. Morávamos em um distritozinho bem simples e meus pais se mudaram para uma cidade no interior do Maranhão para que pudéssemos estudar. Chegando em Pastos Bons, havia se instalado uma missionária americana fazia pouco tempo. Comecei então a frequentar as reuniões da escola bíblica e os cultos dos quais gostava bastante. Aos 12 anos de idade, aceitei a Jesus como meu salvador pessoal. Na juventude, me mudei para Fortaleza, onde continuei meus estudos. Morávamos juntos, minhas irmãs, meu irmão e primos. Sempre firme nos caminhos do Senhor, amava a Deus e sua palavra era bússola em minhas decisões. Ao terminar o 2º grau, fui estudar em um seminário teológico em Recife para melhor me preparar para servir a Jesus na igreja. Depois de 5 anos de estudos, concluí meu curso de educação cristã com especialização em música sacra. Retornei a Fortaleza, onde desenvolvi meu trabalho em uma igreja da denominação da qual eu pertencia. Naquela igreja me casei, tive 3 filhos. Depois fui servir a Jesus em uma outra igreja. Sempre procurei fazer a vontade de Deus, porque essa era uma das minhas preocupações e desejos do meu coração. Em 1998, mudei-me para a IBC e toda a minha família. Em junho de 2003, aconteceu algo inusitado em minha vida. Eu estava extremamente magoada com meus pais. Meu pai tinha um caso extraconjugal e minha mãe era complacente com a situação. Levei todos os meus irmãos a comprar a briga comigo. Eu queria me vingar deles de qualquer jeito. Recorri a vários métodos e a última tentativa foi cortar as relações com eles definitivamente. E quando estávamos nessa guerra, uma de minhas irmãs teve a ideia de procurarmos ajuda. Eu de pronto aceitei, porque não tinha dúvida de que estava no caminho certo. Afinal de contas, quem estava em pecado era o meu pai. Procuramos um casal aqui da IBC. Para minha raiva e indignação, eles nos falaram que estávamos completamente errados. Saí dali com a raiva dobrada ou triplicada. Não acreditava naquilo que estava ouvindo. Aquilo era impossível. Procuramos uma nova pessoa para nos ajudar. Dessa vez, uma psicóloga não cristã. Naquele dia 4 de junho de 2003, algo surpreendente aconteceu comigo. Ao relatarmos a situação, a psicóloga explicou que, mesmo meu pai sabendo o que ele estava fazendo era errado, existe um lugar na pessoa sobre o qual só ela legisla. E eu completei aqui na minha mente a pessoa e Deus. Veio sobre mim naquele momento, ali mesmo, numa pequena sala,
um quebrantamento enorme ao meu coração, mas muito grande mesmo. Passei alguns dias extasiada com o que Deus me revelava. Eu tinha me tornado o juiz no lugar de Deus. Ele me mostrou a pessoa má e hipócrita que eu era. Mostrou que eu havia desenvolvido uma vida cristã cheia de moralismo. Eu era dura, sem amor, inflexível. Não havia espaço em minha vida para a misericórdia de Deus, para a graça de Deus. Tornei-me julgadora. Citava alguns versículos como: admoestai-vos uns aos outros em amor, ou pelos frutos os conhecereis, para atropelar as pessoas, arrebentá-las, machucá-las. Tornei-me juíza de muitos, sem dó e piedade. Denegri a imagem daqueles pelos quais eu me sentia humilhada, principalmente familiares. Eu me sentia afrontada por quase nada. De lá para cá, tenho aprendido sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Essa verdade tem impactado a minha vida. Deus tem me ajudado a vivenciar essas verdades no meu dia a dia, nos relacionamentos. Já fiz várias reparações. Muitas pendências relacionais foram resolvidas. Mas no final de 2007, cheguei a uma exaustão relacional em meu casamento. Procurei ajuda e no início de 2008, cheguei ao Celebrando Restauração, o CR, disposta a abrir mão de um casamento de 26 anos. E não queria sair dele magoada, chateada ou destruída emocionalmente. Comecei a frequentar as reuniões em janeiro de 2008. Iniciei no grupão de apoio, depois fui para o de codependente emocional. E para minha surpresa, lá eu descobri que tenho essa doença chamada codependência emocional. Eu controlava tudo e todos. Deus tem trazido cura e libertação desse mal tão danoso para a minha vida relacional. Não só com meu esposo, mas com meus filhos e todos com quem me relaciono. Em agosto de 2009, durante a campanha Juntos, eu me senti desafiada a facilitar um grupo temporário de mulheres. Como tem sido diferente hoje para mim desenvolver essa atividade. Tenho a percepção clara de que durante anos realizei tarefas, atividades que não passaram de ativismo religioso. Era uma forma sutil de me sentir aceita, reconhecida e até amada. Tenho lançado mão de todas as ferramentas que a igreja coloca à minha disposição, inclusive o Ministério Celebrando Restauração, para tratar minhas falhas de caráter. Continuo no grupo de codependência emocional, fiz meu inventário moral e li para uma madrinha, tenho parceira de prestação de contas e grupo pequeno. Estou percebendo que Deus restaura minha vida a cada dia. Esta semana que passou, essa semana agora, foi uma semana muito intensa para mim. Eu me convidei a visitar um PG e saí de lá arrebentada, violentada, de presenciar o que somos capazes de fazer com alguém, machucar alguém em nome do Evangelho de Jesus. Eu me vi em quase todas aquelas pessoas da reunião, porque eu agi no passado inúmeras vezes daquela forma, sem dó e piedade, ainda por cima proclamando que era por amor. Tenho aprendido que pessoas são mais importantes que tarefas.
bens ou uma casa arrumada. Tenho aprendido também que minha restauração é mais importante que minha reputação. Continue em restauração um dia de cada vez. Considere que eu estou vivendo o melhor momento em meu casamento. Tenho construído novas amizades. Conto com um bom número de irmãos e irmãs no meu exercício do viver cristão. Bem, eu continuo sendo Raimundinha, uma discípula de Jesus no processo de santificação e restauração. E muito obrigado pelo silêncio de vocês e sei que Deus vai continuar nos abençoando. Amém. Oi, eu sou o Zé Carlos, um discípulo de Jesus em processo de restauração e santificação. Eu tenho 52 anos, dos quais 47 vivi longe dos propósitos de Deus. Antes de conhecer a Deus e começar o meu processo de restauração, fui usuário de drogas, álcool, cigarro, além de muitos outros defeitos de caráter. Como vim de uma família de posses, me sentia autossuficiente, era popular e muito manipulador. Nunca frequentei igreja, apesar de ser de uma família católica lá de São Paulo. Nós morávamos ali na Água Branca, meus pais moram lá até hoje. Toda vez que me sentia em apuros, fazia promessas a Santo Expedito, mas nunca cumpri uma. Destruí meu primeiro casamento por ter adulterado, pela dependência de álcool e drogas e pela minha arrogância e estupidez. Isso daqui quem escreveu foi minha mulher, não fui eu. Desta relação, tenho 2 filhos adultos que Deus tem me restaurado, que foi maravilhoso esses 2 filhos. Eu tenho um bom relacionamento com eles até hoje, com a minha ex-esposa também, depois que eu pedi perdão, né? Conheci a Richelle, a minha atual esposa, e que estamos juntos há 15 anos. Porém, só nos casamos o ano passado. O Nelson que fez a cerimônia foi muito legal. Porém, Deus nos presenteou com 2 lindas filhas, Bianca e a Gabriela. Minha vinda para a IBC foi através do Celebrando Restauração. Cheguei no CR no fundo do poço. Foi terrível mesmo. Eu estava querendo me matar, estava numa situação financeira e psicológica terrível. Mas tudo isso foi sendo restaurado. Frequentei um grupo de apoio, fiz um grupo de passos, entreguei minha vida e as minhas vontades a Jesus. Fiz meu primeiro inventário moral e tenho hoje parceiros de prestação de contas e padrinho. Tenho pedido... Eu já pedi, né? Mas continuo pedindo perdão todo dia para minha mulher das burradas que eu faço. Mas já pedi perdão para o meu pai, para minha esposa, para os meus filhos, né? Então, as pessoas que magoei ainda magoam. Jesus tem me dado forças para liberar perdão às pessoas que me machucaram e que machucam. Fui facilitador da sala de drogas no CR e hoje sou líder da sala de ira, onde me identifico com meus companheiros. Fui aprendiz do Nelson, um pequeno grupo de casais. Após a multiplicação, a minha esposa e eu assumimos a liderança de um grupo pequeno, que tem sido muito bacana. Nós estamos trabalhando hoje aquele livreto do Sexo no Casamento. Muito edificador. Oro diariamente de joelhos e peço que o Senhor continue me orientando em tudo e sempre aumentando a minha fé. Deus tem restituído muito a minha vida. Atualmente, tenho uma imobiliária e uma casa de retiro, que se chama Casa Verde, lá na Iparana, na beira da praia. Minha esposa e eu, juntamente com um grupo de amigos e irmãos, fizemos um grupo de passos lá durante um ano de estudos.
e pretendemos montar um celebrandinho, que eu chamo lá, um CR, lá na Iparana, onde moramos e com o apoio de toda a IBC e do CR, né? Quero deixar um versículo com vocês, que é 2 Coríntios 1, 3 e 4, que fala assim: louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos, e nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Eu realmente não sei o que seria da minha vida sem o Celebrando Restauração. Bem, eu continuo sendo Zé Carlos, um discípulo de Jesus, em processo de restauração, limpo por muitas 24 horas e limpo só por hoje. Obrigado pelo silêncio. Solto
Maravilhoso, né? O testemunho de pessoas como Paulo, João, Tiago, você e eu, corações quebrantados. É muito parecido com aquilo que nós percebemos na parábola do filho pródigo, né? O presunçoso, cumpridor da lei, obediente, foi aquele que mais ofendeu o pai por achar que ser bom era uma espécie de passe para a eternidade ou para ser aceito. Não há absolutamente nada que você possa fazer a mais para ganhar o amor de Deus, mais do que Ele tem lhe dado, é impossível. Então, guarde isso com você. Eu vou passar rapidamente pelo texto de Atos 9, que eu já li, apenas para pensar alguns aspectos importantes aqui. Saulo era um homem muito importante. Em Filipenses 3, ele deixa de lado suas nobres credenciais de cidadania, de cultura, de autoridade, para se lançar, para se lançar no conhecimento da pessoa de Jesus. Este mesmo homem, Paulo de Tarso, quando ele fala sobre o seu estado de perfeição, ele diz: não é que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus. Quanto a mim, ele diz: eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Naquela série do Celebrando a Restauração, a gente falou muito sobre isso, né? Tem gente que vive olhando para o retrovisor, vai dirigindo só olhando para o retrovisor, vai bater, olha para frente. O para-brisa da sua vida não pode ser um retrovisor que fica olhando para trás. Culpa de fulano, culpa de Beltrano, culpa de Cicrano. A única autorização que você tem para olhar para trás de verdade é para o que aconteceu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Quando Jesus deu a sua vida para que você pudesse ter vida, nova vida e restauração. Como se deu a entrada do apóstolo Paulo nesse caminho da restauração, quando ele estava a caminho de Damasco? Primeiro, ele estava perseguindo o caminho. Era onde o apóstolo Paulo estava na época, Saulo de Tarso. Ele era um homem culto, rico de muita influência entre os judeus, zeloso da tradição da lei. Mas o capítulo 8, verso 3 de Atos diz que ele assolava a igreja, entrava nas casas e arrastava homens e mulheres e os colocava em prisão. No verso 1 do capítulo 9 diz que Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. O coração cruel daquele perseguidor dos inocentes parece até mais iníquo do que aqueles que intentam contra a sua própria vida no vício, na luta, na dependência química, na mentira, na infidelidade, na pornografia. Paulo parecia aqui um homem mais cruel e mais pecador do que aqueles que cometem esse tipo de pecado. Mas a grande verdade é que todos nós somos, num certo sentido, escravos e presos às nossas próprias paixões. Paulo estava agora a caminho de Damasco. Enquanto a luz do sol iluminava o caminho para Damasco, as trevas estavam prevalecendo no coração de Saulo. Luz do dia, trevas do coração. Como muitos ainda neste mundo em que nós vivemos caminham. Trevas, eles não conseguem enxergar, não tem luz interior, não tem luz que venha de uma luz superior, não tem. E aí, Saulo tem um encontro com a luz poderosa, o Cristo glorificado aparece para ele, e o debilita, a ponto de lançá-lo por terra. O encontro de Saulo orgulhoso foi tão violento com Jesus, que o poder de Cristo o joga ao chão, o humilha. Verso 3, ele teve um encontro com a luz.
A pergunta fatal foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus estava dizendo o seguinte: quando você persegue a minha igreja, você me persegue. Aliás, eu queria dizer isso até para você que é crente em Cristo Jesus da IBC. Toda vez que você fala mal da igreja de Jesus, seja qual for a denominação, você fala contra o próprio Senhor da igreja. Quem julga é Ele, quem limpa é Ele, quem depura é Ele. Embora haja casos, e nós sabemos, de liderança falsa, liderança cheia de falcatrua, você não tem direito de julgar a igreja de Jesus. E aliás, biblicamente falando, nenhum cristão pode existir fora do corpo de Cristo, da igreja visível. Ninguém pode dizer: eu amo a Deus, mas eu não tenho ido à igreja, eu não tenho frequentado nenhum grupo pequeno e nenhuma comunidade. Isso é uma contradição das maiores, é um contrassenso total, não existe isso. A igreja que se manifesta visível é o corpo de Cristo vivo na terra. Persegui-la é perseguir o Senhor, falar mal dela é falar mal do próprio Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí veio a chave para o conhecimento e a restauração de Saulo, quando ele disse: quem és, Senhor? Jesus responde: eu sou Jesus a quem persegue, ou a quem persegues. Aqui houve uma abertura para o conhecimento, quando Saulo pelo menos disse: quem é, Senhor? Paulo pergunta: quem fala? E houve a resposta que não só o incrimina, mas demonstra a sua resistência ao novo caminho. Porém, a pergunta foi o passo para a restauração: quem és tu, Jesus? Deus nos cerca com laços de amor, confronta a nossa consciência a todo tempo e não nos deixa sem a pergunta: por que perseguir aquilo que só faz bem? Por que não trilhar os caminhos que só lhe trazem saúde, paz, tranquilidade diante de Deus? Por quê? No item 3 que está aí no seu boletim, o caminho da restauração, aí vem as reações emocionais de Saulo. Ele disse: que queres que eu faça? Uma declaração de impotência, de desconhecimento, de fraqueza, de rendição. O grande e poderoso Saulo, diante de Jesus, se rende e diz: Senhor, quem és tu? Quando Jesus se revela, ele diz: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Imagine o poderoso Paulo não sabendo mais o que fazer. Parece ridículo, incoerente, mas são os primeiros passos do caminho da restauração. Admitir que você não sabe nada, que você não pode nada, e que você precisa receber do Senhor a orientação para os próximos passos. Jesus não diz que está tudo certo, tudo pronto, tudo feito, tudo perfeito, e que agora é só obedecer regras, frequentar cultos e tudo estará resolvido. Não, há um novo caminho a ser percorrido, há um processo de restauração. Veja os passos. Verso 6, o texto diz: levanta-te, entra na cidade, na casa de Judas, e aguarda instruções. Paulo se prontifica a obedecer, toma a decisão de agir em função do que está sendo dito, que indica uma mudança de atitude no coração. É só para quem quer obedecer o Senhor. Falei esses dias com outro amigo de Salvador, que enviou seu filho para a nossa casa de recuperação, uma pessoa com a qual eu tenho caminhado e tentado falar de Jesus, e o rapaz esteve aqui durante vários dias, e finalmente decidiu ir embora, não quis. A nossa casa de recuperação está aberta, mas aberta para quem quer, para quem se acha de fato dependente, necessitado e carente. Porque ninguém obriga ninguém a caminhar com Jesus, a seguir o caminho da restauração. É preciso querer, admitir. Não é poder, é querer. Poder mudar, ninguém pode. Pense nos seus pecados, nas suas limitações. Pense nas suas lutas interiores, no seu coração. Pense nos vícios que você ainda cultiva. E a pergunta é: será que você pode mudar? Se você pudesse, já os teria mudado. Mas se você quiser
admitir que não pode, confia em Jesus e o poder divino atuará no teu coração para a vitória sobre esta limitação em nome de Jesus. 2 tremendos testemunhos foram dados aqui na frente, milhares de outros nós temos aqui, de que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. É possível. Você está pronto? Ou acha que o encontro com Jesus ficou sem demandas, sem aviso, sem indicação do caminho? Aliás, as pessoas que estavam com Saulo nem compreenderam direito o que é que tinha acontecido. E Saulo saiu dali com as marcas do encontro com Jesus. Primeiro ele ficou cego, limitação visual, depois sem direção, limitação motora, depois limitação emocional, ficou depressivo. Paulo precisava conhecer os métodos de Jesus. Quem navega é o Senhor, quem direciona é o Senhor, é um novo caminho. Não adianta você assumir o controle da sua vida, é Ele que vai assumir o controle. Sabe, amados, quando nós queremos acrescentar Jesus ao pacote que nós já temos, não funciona. Quando são os nossos olhos que ainda prevalecem dando a direção, e como se Jesus viesse de carona no nosso carro, não funciona. É por isso que ele pegou o arrogante Saulo de Tarso e o feriu nos olhos, deixou o cego que ele não sabia mais para onde ir, deixou o depressivo que ele não queria nem comer, deixou sem enxergar absolutamente nada, porque a partir daí ele teria que ser carregado pelas mãos. Às vezes Deus faz isso comigo, Deus faz isso com você. Aquilo que você mais tem como âncora para a sua vida, aquilo em que você mais confia, no seu título, na sua reputação, no seu dinheiro, na sua família, na sua empresa, seja no que for, nos seus estudos, nas suas insígnias, o Senhor vai lá e põe o dedo, para que você entenda que você precisa ser um dependente do Senhor. Você precisa depender dEle. Ele fez assim com Saulo de Tarso. Por isso, no caminho da restauração, é assim. Para os maduros ou para os novatos da fé, não tem atalho. Ninguém pode seguir Jesus sem dor. Porque para tirar aquilo que nos prejudica, dói. Para arrancar um câncer, dói. Para arrancar um órgão adoecido, dói. Para arrancar alguma coisa que nos faz mal, dói. E quanto ao nosso caráter, quando Jesus quer mudar a sua forma de pensar, a cirurgia é profunda e dói, e dói, e dói. Quer crescer? Quer continuar no caminho? Quer ver a glória de Deus? Quer ver o milagre de Deus? Renda-se como Paulo se rendeu. E ele foi para um caminho solitário. O caminho solitário dá lugar a um caminho solidário. Porque agora ele não pode caminhar isolado. Por isso vem o papel do companheiro no verso 10 e 11. Discípulo Ananias, que diz: Senhor, eis-me aqui. E Ananias vai até Paulo para ajudá-lo, um discípulo pronto a obedecer o Senhor. Mas Saulo não tinha nem crédito, porque quando Jesus disse: vai lá falar com aquele bandido, aquele perseguidor, Ananias disse: Senhor, peraí, o senhor não conhece aquele camarada? Ele veio aqui outro dia para nos matar, e o senhor está querendo que eu vá lá falar com ele? Não. O homem duvida, o homem lança o passado dele em rosto, mas o Senhor escolhe e acolhe incondicionalmente. Ouça isso, igreja de Jesus. Nós não vamos nos abrir para levar o Evangelho a partir de Fortaleza para o mundo, se a gente não compreender que a nossa tentativa, aliás, a nossa inclinação é sempre tentar jogar o passado na cara das pessoas. Jesus não faz isso. Ele olha agora para o seu futuro, para o que Ele fez. Ele não lança em rosto, Ele te acolhe, Ele declara a importância de Saulo, Ele revela que a escolha é incondicional, Ele diz que tem um projeto para ele, Ele revela a árdua missão, mas Ele quer Saulo de Tarso perseguidor. No caminho da restauração, Deus vai usar pessoas, mas Ele mesmo garante que o maior referencial de aceitação vem dEle. O que Deus diz sobre você deve prevalecer sobre toda e qualquer voz que
possa desconfiar da atuação da graça na sua vida. Se você é do lar da paz, se você é um catador de reciclados, se você é um ex-bandido, você pode ser o que for, ninguém vai poder ter uma voz maior do que a de Jesus sobre a sua vida, que diz: vem, filho meu, eu te aceito e te amo. Você está livre, liberto. E finalmente o papel do pequeno grupo. Paulo, restaurado emocionalmente, voltou a comer bem e a sentir o conforto de um grupo de irmãos discípulos que estavam em Damasco. O perseguidor dos discípulos agora é amado e servido por eles, numa prova da cultura da aceitação. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, verso 19 e 23. A comunhão nos sofrimentos de Cristo se manifestaram na vida de Paulo, logo que ele começou a pregar a Cristo e enfrentar o poder religioso. Depois do grupo pequeno que acolheu o papel da igreja como um todo, em Atos 13:1, lá estava o apóstolo Paulo na igreja em Antioquia. Deus tinha planos para a vida de Saulo, mas ele tinha que passar pelo processo do discipulado de Barnabé, do grupo pequeno, e também da igreja como grande congregação, para acolher, cuidar, aceitar e amar Saulo como Jesus amou. Queridos, hoje à noite, quero desafiar você a sair daqui com uma resolução, dizendo: eu resolvo, além de buscar o conhecimento de Deus, além de dar o melhor de mim para um Deus excelente, eu escolho me submeter ao caminho da restauração, compreendendo que eu não sou Deus, que eu não tenho poderes para lidar com meus próprios pecados, que preciso confiar no Senhor para a minha libertação, que devo fazer um inventário dos meus pecados, como também fazer reparações com aqueles a quem eu tenho ofendido, e estender perdão a quem tem me magoado. Vocês ouviram um exemplo. Comece 2010 liberto dessas amarras da culpa e da amargura no coração que não perdoa. Comece 2010 deixando de ser legalista, juiz de todos, para ter o coração de Jesus, capaz de amar o mais vil pecador, abraçá-lo, trazê-lo para perto, não sendo conivente com seus pecados, mas amando o pecador a ponto de atraí-lo, até que ele seja transformado na caminhada no poder de Jesus. Queridos, o caminho a percorrer é buscar ajuda para a libertação dos seus maus hábitos, vícios, falhas de caráter. É viver e participar, o celebrando a restauração. É fazer inventário moral dos seus erros e pecados. É perdoar ofensores. É fazer reparações. Participar de retiros espirituais. Ser parte de um grupo pequeno que define essa igreja. Envolver-se no ministério e ser assíduo na grande congregação. É assim que nós resolvemos andar no caminho da restauração, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder do seu grande amor. Vamos curvar nossa cabeça em oração. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, porque o Teu Espírito está aqui no nosso meio. Tua palavra foi lida, pregada, testemunhada, Senhor. E hoje nós compreendemos melhor o que é estar debaixo da Tua graça. Não te dever nada, Senhor, mas dever tudo por amor. Não ser condenado, Senhor, mas absolvido de graça e pela graça. Senhor, livra-nos do legalismo, da hipocrisia, do juízo, Senhor, precipitado. Faz-nos mais abertos e misericordiosos para com aqueles que precisam de ajuda, a fim de que muitos possam conhecer Jesus como Senhor e como Salvador pessoal. Que esta igreja, Senhor, se abra para receber as pessoas que precisam do Teu amor, no poder do Teu amor, Senhor.
Enquanto isso, lava-nos, limpa-nos, restaura-nos, Senhor. Tira de nós aquilo que te magoa, Senhor, que te ofende, Jesus. Ajuda a tua igreja a vencer os obstáculos, Senhor, de vícios, de percalços, Senhor. Leva para casa de volta os traidores conjugais, os infiéis. Leva para casa de volta, Senhor, de volta para casa os filhos infiéis, desobedientes. Aos amigos, Senhor, traz unidade, paz, restauração. Aos inimigos, Senhor, que se estenda perdão. Senhor, tira de nós a pornografia, a loucura, a sensualidade, a bebedeira, Senhor. Tira de nós o vício, tira de nós a droga, Senhor, o crack, o fumo. Tira de nós, Senhor, o jogo, tira de nós o vício, Senhor, na jogatina. Tira de nós a malícia, Senhor. Pai querido, tira de nós o amor ao dinheiro. Tira de nós a futilidade de pensar que temos controle sobre o nosso futuro. Tira de nós a presunção, Senhor, de que nós podemos vencer o pecado por nós mesmos. Oh, Senhor, que mentira o diabo quer que a gente acredite. Nós queremos é crer na Tua palavra, que disse: vinde a mim cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, nós queremos como igreja decidir em 2010 não tirar diante dos nossos olhos a Tua pessoa e o caminho da restauração que nos leva até o Senhor, até a Tua perfeição, na Tua perfeição e na Tua companhia. Faz isso, Senhor, completa a Tua obra, ainda que nos traga dores momentâneas, como aconteceu com Saulo de Tarso. Opera, Senhor, faz em nós, livra-nos, Senhor. E hoje à noite ainda queremos te pedir, Senhor, se houver qualquer pessoa aqui, que porventura ainda não entregou a sua vida a Jesus, recebendo como Senhor e Salvador. Se há alguém aqui, Senhor, que tem o desejo de trilhar o caminho da restauração com Jesus, recebendo amor incondicional, perdão incondicional, que essa seja uma noite de salvação para a glória do Teu nome, de manifestação pública de salvação para a glória do Teu nome. Tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de dizer: hoje eu quero entregar minha vida a Jesus? Aleluia, aleluia, amém. Mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dá um abraço aí nesse casal. Mais alguém hoje à noite para dizer: hoje é meu dia, quero entregar minha vida a Jesus aqui agora? Deus te abençoe. Aleluia, aleluia. Mais alguém? Mais alguém hoje à noite para dizer: Deus te abençoe, querida, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Oh, alegria, louvado seja Deus, amém, amém, amém. Eu estou te vendo aí, vocês saiam das cadeiras, deem um abraço nele lá. O caminho da restauração é para você, você sabe. Mais alguém hoje à noite? Chegou minha hora, chegou minha vez, diga: eu quero Jesus hoje à noite, recebê-lo como meu Senhor e meu Salvador.